Olá! Conversaremos agora sobre atividades avaliativas com o uso do Google Docs. Eu sou Adriano Léo Bruni, meu e-mail é albruni@gmail.com. Bem simples, faz a correção e tabula as notas, isso tudo vai ser apresentado aqui. Por que usar uma ferramenta fora do ambiente virtual de aprendizagem, quer dizer, como o Moodle ou o Google Classroom? Bom, primeiro, quer dizer, usar a ferramenta é de fundamental importância, quer dizer, nesse caso aí das aulas não presenciais, existe a necessidade de saber quais alunos estão acompanhando de fato as aulas. Essa foi a primeira razão de elaborar isso para o ensino não presencial. E o segundo objetivo seria permitir também atribuir um conceito para o aluno aí ao longo da disciplina. Eu sempre faço uma avaliação para cada aula planejada, independentemente do que é a aula, quer dizer, um caso, uma aula conceitual, ou eventualmente uma revisão de todo o conteúdo que foi dado em um determinado capítulo ou em um macro tema. Naturalmente existe um range muito grande aí para essas atividades, tem atividades que são mera checagem de leitura. Quando eu vou começar um macro tema, geralmente vem uma situação problematizadora, eu vou discutir com eles a questão, mas eu preciso ter pelo menos aí a informação se foi lido. E aí existe uma checagem de leitura e depois de aberta com a situação problematizadora, existem as discussões de conceitos, aplicações e no final desse bloco aí existe uma verificação mais ampla, onde de fato a aprendizagem de conceitos, a aplicação desses conceitos, ela pode ser de fato verificada. E aí uma segunda pergunta faz referência especificamente a e por que não usar alguma das opções aí de avaliação que os ambientes virtuais de aprendizagem oferecem. Essa foi uma grande frustração que eu tive, quer dizer, eu só conheço dois ambientes virtuais de aprendizagem, o Moodle, fiz aí as capacitações que a universidade oferece sobre o Moodle, e assim existe uma insatisfação muito grande, quer dizer, eu entendo que ele é de uma flexibilidade muito limitada, a gente precisa de um apoio externo até mesmo para executar determinados procedimentos, como criação de uma turma nova, o que existe um sacrifício da autonomia docente. Também eu entendo que é muito pouco producente a forma com que o Moodle lida aí essas atividades de aprendizagem, e eu precisava ter algo que fosse mais produtivo e mais flexível. E aí, em função de um uso relativamente fácil de planilhas eletrônicas, eu preferi, num primeiro momento, desenvolver toda a aplicação no Excel. Originalmente, esse gerador era apenas no Excel. E, em função aí da constatação de que boa parte das aulas não presenciais vão ser acompanhadas por smartphone, aí a necessidade de sair do Excel e vir para o Google Docs, já que permite que ele, com o smartphone, resolva as atividades sem precisar fazer um download de uma planilha do Excel, carregar dentro do Excel, quer dizer, a operacionalização de tudo isso sem um computador é muito mais complexa do que usar de forma muito simples o Google Docs. E a versão atual ela está sendo disponibilizada no Google Docs, o que eu entendo que é tosca, né, o formato aí de apresentação, mas é bastante eficiente. Eu consigo gerar quase que uma avaliação feita para o aluno e coletar as respostas e assim sem ter nenhum trabalho, por exemplo, posterior de
correção ou tabulação. A própria ferramenta eletrônica, ela corrige, tabula e me dá, na verdade, uma tabela com as notas de cada um dos alunos, avaliação por avaliação. Qual é o grande trabalho? Ter os bancos de questões, e é isso que a gente vai conversar já já. Com 5 questões, então essa é uma premissa do aplicativo. Tudo está estruturado em blocos com 5 questões. Então, mas eu quero realizar uma atividade com 2 questões. Então você vai ter que cadastrar 3 outras, informando que aquele bloco é formado por apenas 2 questões, porque todo sistema ele é estruturado nisso. E cada atividade eu posso ter até 4 blocos. Então, a depender aí do objetivo que eu tenha com a aula, eu posso cadastrar um bloco, 2 blocos, 3 blocos ou 4 blocos. O que é que isso quer dizer? Como são blocos com 5 questões, eu posso ter atividades com 5, 10, 15 ou 20 questões. No momento que o aluno fornece a matrícula e o número da atividade, o embaralhamento é feito e a partir daí uma atividade é criada para cada aluno. Então, um colega pode ajudar outro a resolver a atividade, mas nada adianta fornecer as respostas que as respostas de um outro colega serão diferentes. Ora, e como é que então essas questões são alimentadas no aplicativo? Aí essas questões, elas são alimentadas em blocos também. Esses blocos com múltiplos de 5 questões. Então, por exemplo, eu posso fornecer blocos com 5, 10, 15, 20 ou 25. Ora, como a prova será composta por um bloco com 5 questões, então se eu forneço apenas 5, isso quer dizer que todas as provas serão formadas por essas mesmas 5 questões, ainda que embaralhadas. Quer dizer, os gabaritos serão diferentes, mas as questões serão as mesmas. Mas à medida que eu aumento a quantidade de questões, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu aumento o embaralhamento. Quer dizer, então, por exemplo, se eu alimentei um bloco com 25 questões e digo que esse bloco vai fazer parte de uma atividade que tem apenas 5, ora, isso quer dizer que eu vou escolher 5 de 25, ou seja, eu vou estar compondo em cada atividade criada apenas 20% do que eu tenho na base. Aí isso faz com que as atividades dos diferentes alunos sejam ainda mais desiguais, já que agora não apenas as questões estão embaralhadas, mas também as questões serão diferentes. Qual é a perda compensatória implícita a isso daí? O tempo que o professor vai gastar. Originalmente era essa a regra que eu sempre seguia, então sempre para 5 questões a serem sorteadas eu alimentava o aplicativo com 25. Como na dinâmica do não presencial o volume de trabalho para o docente é muito grande, aí hoje geralmente eu alimento blocos com 10, sorteando metade disso para cada uma das provas que ele cria. Os blocos mais antigos todos possuem 25 questões, mas hoje, na verdade, eu tenho usado essencialmente blocos de 10 para poder ser mais rápida a criação. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas existe uma outra possibilidade de alimentação nesse sistema, que são as questões de natureza quantitativa, então as questões que têm conta, aplicações aí de conhecimentos discutidos e que envolvem contas. Aí, de um modo geral, eu tenho um aplicativo ou outro que gera blocos com 500 questões. Então, a depender da configuração que eu use nas minhas atividades, uma outra possibilidade seria o registro de blocos de questões quantitativas, onde, na verdade, esses blocos têm 500 questões criadas a partir de um aplicativo específico. Essas 500 questões, essencialmente, elas representam um microbloco de 5 com números alterados 100 vezes. Então, na verdade, é como se eu tivesse as mesmas questões tendo a possibilidade de 100 conjuntos numéricos diferentes.
Então eu nunca vi como um grande problema dessa sistemática ter duas ferramentas distintas, uma para gerar perguntas e outra para coletar respostas. Então no momento que ele acessa o link, aí vem um pequeno conjunto aí de regras que ele precisa seguir para poder registrar as atividades. E uma vez feito isso, a próxima tela aí envolve a figura da identificação, onde ele tem que dizer qual é a sua matrícula e qual atividade deseja de fato resolver. Se porventura ele precisa localizar a relação de atividades disponíveis, elas estão aqui. Ao clicar aqui, ele vai ver quais atividades estão no sistema. Mas o ideal é que ele use essa ferramenta acompanhando o planejamento aí de cada uma das aulas, e aí no planejamento da aula vai ter o código numérico da atividade que precisa ser feita, e aí de posse do seu número de matrícula e do seu código numérico, ele poderia então acessar a ferramenta e resolver. A próxima tela, aí então pede que ele se identifique. Então, qual é a matrícula dele, qual atividade ele deseja realizar. E aí, nesse caso, eu estou dizendo que o código de matrícula dele é 1. Então, esse código de matrícula eu sempre mantenho registrado aí todo semestre. Essa ferramenta ela já vem sendo usada no primeiro momento na versão Excel. Originalmente, ela foi feita para simular as avaliações regulares e formais de aprendizagem. Então, no dia que eu vou fazer a revisão do conteúdo da unidade, eu resolvo com eles isso e logo, uma semana antes, ele pode fazer um simulado. Então ele faz o simulado da prova no formato EAD. Na aula que antecede a prova, eu resolvo com eles em sala de aula esse simulado e aí eu entendo que no dia da avaliação formal nós já teremos revisado tudo aquilo que foi discutido na unidade. Então, nesse caso, é o aluno 1, armando o caminho do conhecimento. E ele deseja realizar a atividade de número 21. Essa atividade de número 21 é a primeira atividade, geralmente, que eu peço para eles resolverem. É uma atividade que testa, que checa a leitura do programa da disciplina, especificamente nesse caso, do programa da disciplina construída para essa modalidade de ensino não presencial ou ensino remoto. Então, com isso, dois objetivos são pretendidos. Primeiro, que de fato ele conheça essa ferramenta que gerenciará a geração de atividades EAD para que ele faça ao longo do curso. Então, é o primeiro contato que ele vai ter com a ferramenta. E o segundo objetivo é que de fato ele leia o programa da disciplina e conheça as suas especificidades. No ensino presencial é muito comum, né? Mesmo você tendo todo o cuidado de deixar um programa de disciplina super claro, eu sempre envio o planejamento da disciplina com o conteúdo aula a aula, ainda nas férias, antes das aulas começarem. Então, quando as aulas começam, ele já tem ciência absoluta de tudo aquilo que vai ser feito, inclusive quais são as avaliações formais, quais são as datas, qual é o trabalho semestral, quais são as regras de reposição. Mas, ao longo de todo o semestre, eles ficam me perguntando aquilo que está escrito no plano da disciplina. Então, quantas provas existem, quais são as datas das provas, como é que o trabalho semestral é ponderado na média final. Então, com isso, pelo menos, eu incentivo eles a lerem o plano da disciplina, e essa avaliação tem exatamente essa característica, né, de fazer com que conheça a ferramenta que gera a avaliação e que, ao mesmo tempo,
quer dizer, os incentive aí a ler, na verdade, o planejamento feito para a disciplina. Então, no momento que ele fornece a matrícula e o código da disciplina, uma atividade específica vai ser criada para ele. No momento que ele vai resolvendo todas as questões, em um belo momento, o aplicativo vai dizer que as questões propostas para aquela avaliação foram encerradas. Que é exatamente esse o caso. Então, quando ele chegou na questão J, no final da questão J aparece aí os dizeres final da atividade. Então, essa avaliação ela era formada por questões de A a J, 10 questões. Nesse caso, veio um bloco quantitativo, eram 5 questões de natureza qualitativa e 5 quant. E aí eu pergunto, se um outro aluno registrar média nos EADs igual a 7, média 5 nas atividades EAD e nota 7 no trabalho, qual é a sua média da disciplina? Então, essa é uma pergunta que no curso presencial eles fazem o tempo inteiro no final do semestre, apesar de isso estar escrito no plano da disciplina, entregue antes das aulas começarem. E aí eu peço para que ele faça uma continha e a partir daí dê qual seria a resposta. No momento então que ele finaliza, ele pode partir aí para o link que vai sugerir que ele registre as respostas. Esse link está dado logo na abertura do aplicativo, está no planejamento das aulas, quer dizer, em vários lugares ele tem acesso aí a esse link. Então, uma vez que ele acesse o link, e aí duas opções, ele pode usar qualquer um dos dois endereços, ele vai então ter acesso a um formulário eletrônico único. Ele permite coletar até 20 respostas de questões ABCDE. No momento que ele preenche esse formulário com seus dados e clica lá em enviar ou submeter, o Google Docs vai registrar essas respostas, vai me enviar essas respostas no formato de planilha. E essas respostas elas são importadas numa planilha que corrige e aí o trabalho é zero, porque no momento que eu faço esse recebimento e coloco na planilha de correção, o Excel ele gera uma matriz, uma tabela dinâmica, onde eu tenho para cada um dos alunos quais foram aí as notas registradas em cada uma das atividades que eu passei. Esse aqui é um exemplo real, do semestre presencial que estava em curso, 2020.1, e isso aqui eu cobri para não deixar claro aí quais foram as matrículas dos alunos que participaram aí das avaliações, mas isso aqui é automático, eu não tenho trabalho nenhum. Simplesmente quando ele responde, eu sei exatamente o que é que está acontecendo com cada um dos alunos. Aqui são os alunos, as matrículas dos alunos, e aqui eu sei exatamente o desempenho que ele teve em cada uma das atividades que eu passei. E a partir daqui eu posso fazer diferentes análises. Então, geralmente a análise que eu estava fazendo era de fato de desempenho individual. Eu estava olhando e aí, por exemplo, eu verifiquei que alguns alunos tiveram notas aquém do que seria o esperado, quer dizer, abaixo de 5. Então, de um modo geral, individualmente, eu passava um e-mail para o aluno explicando que ele teve um desempenho aquém do esperado e pedindo para que ele refizesse aquela atividade específica.
Nesse caso, eu parametrizei para que, dentro do prazo permitido para respostas, o aluno poderia fazer a atividade mais de uma vez e apenas a maior nota seria de fato registrada. E isso funcionou bem a contento. Quer dizer, existe um trabalho grande de elaboração dos bancos de questões, mas uma vez que isso esteja inserido no aplicativo, todo o trabalho posterior de follow-up, de acompanhamento ou de uso da informação é bastante simples. Em alguma ferramenta para que pudesse ser convertido aí numa tabela e essa tabela é copiada para o Google Docs gerenciar a sua aplicação. E aí, a depender do planejamento feito pelo professor, se ele pensa, por exemplo, em fazer uma avaliação de checagem por aula, então o volume seria de fato grande. Outro desafio também, que eu entendo ser muito importante aí para ser refletido, é o dispor de outras formas complementares de avaliação. Por quê? Então, retomando aí um material muito bom que a professora Tânia Benevides disponibilizou e que destaca, na verdade, os desafios da abordagem de domínios cognitivos e procedimentais. Aí, nesse caso, no momento da construção de um banco de questões fechadas, ABCDE, eu entendo, por exemplo, ser muito simples você construir questões que envolvam conhecimento e compreensão. Então, é rápido e simples fazer isso aí. Mas na medida que nós avançamos para, por exemplo, questões que abordem a avaliação e análise, por exemplo, o desafio já é muito maior. O tempo consumido pelo docente para elaborar esse banco de questões aumenta substancialmente. E quando a gente vai para uma discussão procedimental de aplicação e síntese, de fato, o desafio é ainda maior. Tradicionalmente, nas minhas disciplinas, eu entendo que essa ferramenta ela é essencialmente usada para a avaliação aí desse domínio cognitivo. Eu entendo que por uma série de razões minhas, limitações cognitivas minhas e limitações temporais, cronológicas também, a maior parte das questões estão concentradas em conhecimento e compreensão, porque o desafio muito maior está aqui, né, associado a questões bem construídas que envolvam avaliação e análise, o tempo consumido é muito grande, e como no primeiro momento eu precisava crescer o banco de dados para poder usar, de fato isso existe, então a partir do momento que esse banco foi finalizado para a primeira disciplina, agora vem o desafio, né, de incorporar novas questões que enfatizem avaliação e síntese, né, existe um desafio grande associado a isso aí, e tradicionalmente toda avaliação desse domínio procedimental sempre foi feita por meio de um trabalho prático, onde o aluno ele precisa aplicar os conhecimentos abordados na disciplina. Então, se essa disciplina tem a característica de explorar conceitos introdutórios de demonstrações contábeis, aí o trabalho prático, de um modo geral, pede para que ele coloque em prática isso aí. Então ele pense numa pequena ideia de negócio e tente traduzir essa pequena ideia de negócio por meio de demonstrativos contábeis que reflitam isso daí. Então, qual é o balanço patrimonial de abertura, como eu vou investir, como eu vou financiar, a partir daí que lucro eu planejo para a operação e que fluxo de caixa eu penso ter. Tradicionalmente, eu nunca abri mão do trabalho aplicado prático. Então, sempre eu entendi que os aspectos procedimentais eram abordados, sempre foram abordados por esse trabalho prático. Nessa versão planejada para ensino remoto, aí existe a constatação de que o volume de avaliações que ele precisará fazer é grande. Quer dizer, eu avalio cada um dos 38 encontros planejados, síncronos ou assíncronos. Logo, ele precisará fazer 38 avaliações, que podem ser muito simples, 5 questões ABCDE conceituais para checar, apenas checar, se ele lê um determinado caso, ou eventualmente mais extensos. Então, como se fosse uma prova presencial simulada, onde ele precisa resolver 10 questões conceituais, ABCDE, e mais 2 blocos com 5 questões cada, de natureza quantitativa, ainda que com respostas em formato ABCDE. Aí com isso eu entendo que a demanda sobre ele, nessa questão das avaliações de aprendizagem, ela é mais extensa. E aí o que
provoca questionamento sobre dispensar ou não o trabalho semestral, onde estaria centrado na avaliação procedimental. Eu ainda não tenho uma resposta clara para isso. No primeiro momento eu pensei em suprimir, mas hoje eu entendo que seria deixar incompleto aí o processo de aprendizagem e avaliação. E agora, nesse exato momento, eu ainda penso em manter o trabalho semestral, prático e aplicado, centrando aí a avaliação desse domínio procedimental de aplicação e síntese do que foi visto.